Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhes: segue-me. Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, queridos amigos, já quero pedir a você que chegou nesse vídeo da meditação do Evangelho, que você possa comentar, compartilhar. Se por acaso não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você receber todas as postagens do Evangelho, que todos os dias, por volta das 18 horas, esse Evangelho vem ao ar, o Evangelho do dia seguinte. Vem sempre no dia anterior, às 18 horas. Bom, hoje, sábado, dia 20, é dia de São Mateus Apóstolo. O Evangelho que nós lemos, de fato, é o Evangelho de São Mateus. E nesse Evangelho, eu gostaria de destacar duas coisas muito importantes, dentre tantas outras que esse Evangelho carrega consigo. Bom, a primeira é o fato de que Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos. Esse aqui é o fato extraordinário, porque veja, Jesus ele viu Mateus, não foi Mateus que viu Jesus. E isso está totalmente de acordo com aquilo que a própria palavra nos diz, que ele nos amou primeiro. Ele nos amou quando nós não merecíamos, quando nós não tínhamos atrativo, quando não temos mérito algum, ele nos escolheu primeiro. A grande novidade do cristianismo, meus irmãos, consiste exatamente nisso. O Senhor nos amou por primeiro. Ele nos amou primeiro. A iniciativa, a gente às vezes até pode pensar, né, que essa iniciativa foi nossa. Não. Essa iniciativa, ela foi do Senhor. Ele veio atrás de nós. Ele correu atrás de nós. Ele nos perseguiu. Aquilo que São Paulo diz nas suas cartas, o amor de Deus nos constrange. Não é que nos deixa constrangido. Constrange, a palavra constranger significa empurrar para frente. Nos pressiona para seguirmos adiante. O amor de Deus nos persegue. O amor de Deus, ele corre atrás de nós. Então veja, primeiro fato é, Jesus viu Mateus. Jesus olhou para ele. Quando todos achavam que aquele homem, por ser um cobrador de impostos e a profissão de cobradores de impostos, nós tivemos a oportunidade de falar em outras meditações aqui, era alguém muito mal visto, principalmente para os judeus. Por quê? Porque ele era um judeu que trabalhava para os romanos, mas não só isso. Era um judeu que trabalhava para os romanos e o povo da Palestina estava sob a dominação romana nesse período, sobre o jugo de Roma, embora eles estavam vivendo a Pax Romana, a paz de Roma, né? Porque Roma, ao conquistar todos os impérios ao seu redor, ela causa com isso uma paz, e é nessa paz que Jesus Cristo vem. Jesus, então, ele olha Mateus, ao contrário do que todos ali, né, que olhavam para ele com desdém, porque, volto a dizer, com o ofício de cobrador de impostos, Mateus, ele lucrava muito com isso, porque ele cobrava não só aquilo que Roma exigia, mas ele cobrava em cima daquilo o dele. Por isso era uma pessoa que tinha uma vida abastada, uma pessoa que tinha muitas posses, que tinha riqueza, que tinha uma escolta romana que andava com ele para baixo e para cima para proteger, porque afinal de contas ele era aquele que recolhia, né? Que recolhia para Roma.
Então, era uma pessoa de estima, era uma pessoa prezada, mas completamente odiada, desprezada pelo povo judeu. Inclusive, ele era tido como pecador público, porque ao fazer isso, é como se ele tivesse aliado ao inimigo contra o seu próprio povo. Mateus também, ele era, inclusive, até pelos seus familiares, ele era meio que deixado de lado. Por quê? Exatamente pelo seu ofício de cobrador de impostos. Mas nada disso, aqui está a beleza da escolha de Jesus. Nada disso foi empecilho para Jesus escolher ele. E com isso eu quero dizer algo para você. Meu irmão, minha irmã, independente de como você viva a sua vida, independente dos pecados que você já cometeu ou esteja cometendo ainda, eu quero dizer para você hoje algo muito importante. O amor de Deus está perseguindo a sua vida. Ele acredita em você, ainda que muitas pessoas não acreditem em você, ele acredita em você. Eu me lembro de um período passado, bem passado da minha vida, em que muitas pessoas não acreditavam em mim porque eu bebia muito. Eu era alguém desacreditado, mas Jesus sempre acreditou em mim, sempre. Ele sempre acreditou em mim, ele apostou as fichas dele em mim, como ele aposta as fichas dele em você, independente daquilo que você esteja vivendo hoje, ou daquilo que você já viveu. Talvez você esteja nesse processo maravilhoso. O Senhor, ele te olha, o Senhor, ele te escolhe e ele te chama, segue-me. Olha, há um chamado a sair da mesmice, há um chamado a sair dessa rotina, há um chamado a viver plenamente uma vida com Deus, uma vida missionária, uma vida de quem se doa, de quem se entrega para o Senhor. Agora, há uma resposta, precisa de uma resposta. Mateus, sem pensar nas consequências, ele rompe com toda a sua vida. Aqui está a beleza do chamado de Jesus. Ele nos aceita do jeito que somos, com todos os pecados que temos, mas quando nós damos uma resposta, Jesus, ele vem então e ele muda completamente a nossa vida, e nós vivemos aquela palavra de 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma criatura nova. Passou o que era velho, passou, tudo se fez novo, hábitos novos, amizades novas, costumes novos, palavreados novos, uma linguagem nova, um cântico novo, uma vida nova, cabeça levantada, cabeça erguida, tudo se faz novo. Olha que maravilha! Deus nos ama como somos, mas nos ama demais para deixar como estamos. E Ele quer então nos transformar. Como oleiro, como diz lá o profeta, Jeremias, como o oleiro na mão do barro, o oleiro, ele trabalha, ele quer trabalhar o barro da nossa vida. E às vezes há situações em que a gente se torna aquele barro duro e é preciso que o oleiro quebre e derreta tudo aquilo para fazer de novo um molde, fazer de novo uma forma, a forma segundo o coração dele. Foi isso que aconteceu com Mateus. Então, o primeiro é o seguinte: Deus aposta em você, aposta em mim, aposta em todos nós. Ele confia, Ele quer. E aqui há um mistério. Esses dias eu pensava nisso, meus irmãos. Há um mistério maravilhoso da eleição de Deus. Um mistério da eleição de Deus e um mistério do sim da nossa parte. Há um mistério. Quantos são chamados? Quantos amigos meus eu posso lembrar aqui, amigos, familiares, que tiveram oportunidade, mas preferiram viver a vida segundo aquilo que eles achavam que era melhor para eles. Alguns já não estão mais entre nós. Tiveram a oportunidade. Então há um mistério do chamado, que Deus, ele chama a todos. Ele chama. É claro que esse chamado, ele vem com o mistério da eleição de Deus, porque Deus, ele escolhe um para umas missões, outro para outras, mas há um chamado para todos nós. O primeiro chamado que a igreja nos ensina é o chamado universal à santidade. Esse chamado é para todos, para todos. Há um chamado universal para a santidade, mas Deus, ele chama, ele continua
a passar pelos nossos caminhos, repetindo o convite a muitos dos nossos, como nós rezamos na oração pelas vocações, que rezamos frequentemente, mas especialmente no mês dedicado às vocações. Ele continua a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas escolas, pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Ele continua repetindo o convite. É um convite. Olha que bonito. Não é uma obrigação. Jesus disse no Evangelho de dias passados, se alguém... Tem uma condição aí. Se quiser. Nós somos livres, mas muitos não têm respondido afirmativamente. Há um mistério. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que me ouve hoje. Quero louvar pela minha vida, que todos os dias preciso renovar o meu sim. Aqui está uma beleza diante de nós. O nosso sim, ele precisa ser renovado todos os dias. De manhã, durante o dia, Senhor, eu renovo hoje a minha entrega, eu renovo hoje o meu chamado, eu renovo hoje o meu sim incondicional ao teu projeto, à tua obra, ao teu amor, né, a todo o teu chamado. E esse homem que era um cobrador de impostos, ele se torna apóstolo, santo, Marte e santo. Deu a vida por Cristo, porque entendeu em que consiste o amor. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje e que a gente possa, com a generosidade do nosso coração, também responder ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe.